Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a Bíblia aberta, irmãos, para ler Mateus 10, a missão dos 12 apóstolos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder dos espíritos imundos para expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: os primeiros, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu, Simão Cananita, Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes deu e ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide por todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda pregai o evangelho, dizendo: É chegado o reino do céu. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de toda a recebeste de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem o vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno de operário e do seu alimento és digno do seu, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade e aldeia que entrar, procurai saber se aquela é digna de hospedai-vos, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai, a casa for digna, dessa sobre ela paz. E se ninguém receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa, cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que o dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém, irmãos? Veja bem, né, irmãos, que Jesus designou, né, seus apóstolos, né? Não entrei na cidade dos gentios nem dos samaritanos. Por que Jesus falou isso, será, né? No meu entender, eu creio que Jesus estava no início ali, né, do evangelismo. Como aqui Deus conhecia o preparo deles, Deus sabia já como que as pessoas eram preparadas. Então ele designou para esta função esses apóstolos, porque sabia que mais à frente quem ia ser designado para essa pregação ia ser o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele tinha contato com essa gente já o conheciam, eles iam ouvir mais o apóstolo Paulo. Então muitas vezes cada um tem um chamado diferente, irmãos. Nem todos têm o mesmo chamado. Tem uns foram chamados para profeta, ali diz no Marcos 16, ali no Efésios 4, capítulo 5, né? Outros para pastores, outros para obreiros. Cada um, Deus conhece a capacidade de cada irmão, Então cada um tem uns para profeta, outros para pastor. Mas tem que eleger cargo de escada a escada. Não é assim. O homem faz isso, né? Primeiro tem que ser presbítero, tem que ser. Mas Deus, quando Deus chama, não tem escada. Não tem negócio de pastor, unção. O apóstolo Paulo, ele não pegou a unção de ninguém. Ele foi apóstolo direto. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não podia ser apóstolo. Ele tinha que voltar a ser porteiro da igreja. Porque quando ele teve a visão com Jesus, não foi correr atrás dos profetas para pedir unção, para fazer a obra de Deus. Não, ele foi direto. Então muitos dizem, tem muitos aí que são leigos, né, na palavra de Deus, vamos dizer, só estão no leitinho ainda, né? Eles não têm a profundidade da palavra de Deus que nós temos. Eles não vão pela Bíblia, eles vão pelo regulamento interno das igrejas. Mas pela Bíblia mesmo eles não vão pegar ali o conhecimento da Bíblia e aplicar. Porque a Bíblia, como está aqui, ela é 2000 anos atrás e agora. Jesus é ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele quer que faça de acordo com a sua palavra. Aquele que se aproximar mais será grande no reino do céu, não? Mateus 5:20. Aquele que pregar mais perto da palavra, parecido, esse está mais dentro da palavra. Aquele que pregar mais fora, está cada vez mais fora. E aqui diz: não entrei na cidade samaritana, na cidade dos gentios. Por quê? Porque não levei ouro, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas. Por quê? Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Porque para ver se as pessoas compadeciam deles e ajudavam eles. Se eles fossem com quantidade de coisa,
Daí os outros iam ver que eles pensar que eles eram talvez até reis ou alguma coisa assim, né? Que tinham bastante dinheiro. Mas eles foram sem nada, só com a roupinha no corpo e sem alparcas, de pé no chão eles foram. De pé no chão, porque alparcas é aquela sandália. É, de pé no chão. Então veja bem como que é, né, irmão? As coisas de Deus. É muito forte. E se saudasse com a paz e não respondesse, e não fosse digno naquela casa, fosse pessoas incrédulas que não dessem atenção, não dessem ouvido, era para sacudir o pó da poeira, que seria amaldiçoada aquela cidade, porque na vinda de Jesus aquela cidade vai ser lançado mais fogo sobre aquela cidade do que nas outras cidades, porque cada lugar vai vir um fogo consumir uma cidade. Tem cidade que vai ser lançado mais fogo, mais forte, mais do que Sodoma e Gomorra, vai derreter, não vai sobrar nada. Muitos não dão ouvido à palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela vale mais que o mundo inteiro, por causa que as coisas materiais vão ser abrasadas, as coisas físicas, materiais, né? O mundo que nós vemos aqui, o mundo físico, vai ser destruído, né? Vai ser abalado, né? Tá na Bíblia ali, os poderes da terra. Mas essas palavras que estão na Bíblia, minha irmã, meu irmão, sílaba por sílaba vai estar escrito no livro da vida lá junto com os livros celestiais. Então por isso que ela é mais importante de tudo. Se tu deres ouvidos à minha palavra, tu sua casa será salva. Mas se tu não deres, Marcos 16:16, aquele que não crê já está condenado. Aqueles que creem em meu nome expulsarão demônio, ponhariam a mão sobre os enfermos e seriam curados. Esses sinais seguiriam aqueles que crerem em meu nome. Mas aqueles que não creram já estão condenados. Amém, irmão? É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã.